Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu não sei quando vocês estão vendo esse vídeo, mas eu gostaria de dar as boas-vindas para vocês. Hoje nós iremos apresentar aqui uma videoaula em grupo sobre a geração modernista, em específico a segunda fase, porque o modernismo ele é dividido por 3 fases. A primeira fase é a geração modernista, a segunda é a geração de 1930 e a terceira é a geração de 1945. Especificamente, iremos falar sobre a geração de 1930. Vamos começar. A geração de 1930 se deu após a queda da Bolsa de Nova York em 1929, ou seja, muitos países estavam em crise econômica, social e política. Isso foi um grande começo para, no Brasil, eles começarem a escrever sobre, continuarem escrevendo sobre as críticas sociais e políticas. Após isso, ocorreu a Segunda Guerra Mundial, onde continuou assim a geração de 1930 e foi em meados do governo de Getúlio Vargas, exatamente em 1937 até 1945, continuou assim a segunda geração do modernismo. Assim, em 1945, houve a última geração, em que nós não vamos entrar em detalhes. Então, nessa fase, os autores enfatizavam extremamente a região Nordeste, onde eles falavam da seca que havia por lá e a grande miséria em que os nordestinos sofriam e sofrem. Essa é uma das grandes características deste movimento literário. Falando um pouco mais do contexto histórico da época de 1930 no Brasil, sabemos que o Brasil passa por uma estabilidade política e social, no qual, mais especificamente tratando do Norte e do Sul, os poetas Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Jorge Amado e Érico Veríssimo, eles retratam o que está passando na atualidade no país. No Norte, como sabemos, os personagens, as pessoas, conhecida como uma classe mais baixa, oprimida, passa por fome, sofre com a seca, um povo sem esperança, como é retratado em vários livros da época, como por exemplo Vidas Secas de Graciliano Ramos. E já na parte sul do país, os poetas eles se sentem obrigados a escrever sobre o momento passado, que basicamente eles escrevem sobre a ditadura militar, a época das repúblicas das oligarquias e etc. Mais conhecido, o que ficou marcado mesmo, foi o Érico Veríssimo aqui na região sul. Raquel de Queiroz nasceu em 1910, em Fortaleza, no Ceará. Era prima de José de Alencar. Quando ela tinha apenas 5 anos, a seca de 1915 no Nordeste estava prejudicando demais a sua família, então ela se mudou para o Rio de Janeiro. Essa época da seca serviu de inspiração para ela em uma de suas obras. Durante o Estado Novo, governo de Getúlio Vargas, ela ficou presa por 3 meses porque ela tinha ideias esquerdistas. Além de ser romancista, ela também era cronista. E uma das características muito marcantes das obras dela é o psicológico dos personagens. Ela prestava muita atenção aos psicológicos dos personagens, ela marcava bastante isso. A obra que ela usou teve como inspiração a transição dela do Nordeste para o Rio de Janeiro foi O 15, uma das obras mais famosas dela. Ela também escreveu Caminhos de Pedras, João Miguel, As Três Marias, Dora Doralina e Memórias de Maria Moura. Da autora a Raquel de Queiroz, 2 obras muito importantes que caem no vestibular, Dora Doralina e O 15. Eu vou falar de Jorge Amado. Ele nasceu em 1912 e faleceu em 2001.
Ele é um dos escritores brasileiros mais conhecidos e lidos de todos os tempos, e ele traçou um vasto painel do povo brasileiro, e ele usou para construir esse painel a Bahia como representação da diversidade étnica e social do país. Com esse painel, ele conseguiu caracterizar o perfil multicultural e multirracial que caracteriza o povo brasileiro. A principal obra de Jorge Amado é Capitães de Areia, do ano de 1937. Pertence à fase dos romances urbanos de Salvador e retrata a vida de um grupo de meninos de rua. E também acompanha o amor de Dora e Pedro Bala. Pedro Bala é o líder desse grupo de meninos de rua. E conforme a história se passa, o narrador leva o leitor pelos becos e vielas de Salvador, mostrando e evidenciando as mazelas daquele local e trazendo o leitor para dentro da obra. Outra grande característica de Jorge Amado é que em praticamente todas as suas obras ele retrata muito bem a sensualidade brasileira. E isso é uma característica fundamental desse autor. E a partir de Gabriela Cravo e Canela, do ano de 1958, a ficção de Jorge Amado se afasta um pouco das questões sociais para se concentrar na construção de tipos humanos. Ou seja, ele acaba usando, a partir de agora, mais o amor como tema de suas obras, ele abandona, em grande parte, as questões sociais. José Lins do Rego nasceu em 1901, na Paraíba. Quando ele era pequeno, a sua mãe faleceu e ele foi morar com seu avô materno no engenho de açúcar. Quando ficou mais velho, ele começou a escrever as obras dele baseadas nas memórias que ele tinha, da época da infância dele. E isso é chamado de narrativa memorialista. Ele traz as lembranças dele e põe na maioria das obras dele. Ele classificou as obras dele em 3 tipos. O ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do cangaço e as obras individuais. No ciclo da cana-de-açúcar, as obras contadas por ele são O Menino de Engenho, Doidinha, Usinas, Bang e Fogo Morto. No ciclo do cangaço, as obras são Pedra Bonita e Cangaceiras. E nas obras individuais são O Moleque Ricardo, Pureza e Riacho Doce, entre outros. Érico Veríssimo. Érico Veríssimo ele nasceu em 1905 e morreu em 1975. Ele nasceu em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, e ele, dentre os principais escritores do regionalismo, ele foi o único que não se popularizou na região nordeste e sim na região sul do país. Ele começou a sua carreira literária em 1932, com a publicação da sua primeira obra, Fantoche. Porém, sua popularidade ela chegou apenas no ano seguinte com a obra Clarissa, no ano de 1933. A principal obra de Érico Veríssimo, ele criou uma saga entre 2 famílias, os Terra Cambará e os Amaral. Essa saga é uma trilogia que forma O Tempo e o Vento, que é composta por 3 romances: O Continente, de 1949, O Retrato, de 1951 e O Arquipélago, de 1961. As histórias contadas elas vão tecendo em meio à vida de Ana Terra, Pedro Missioneiro, Pedro Terra, Capitão Rodrigo Cambará, Bibiana e seus descendentes. A saga começa em um território mítico e que as referências de tempo e espaço são indefinidas. Quando os eventos, já no último livro, que é o Arquipélago, o leitor consegue perceber toda uma trajetória que o Rio Grande do Sul passou. Da sua primeira obra, que é O Continente, que praticamente o Rio Grande do Sul ainda não havia sido todo ocupado, até a sua última obra, O Arquipélago, onde o Rio Grande do Sul já havia sido ocupado, e com esse espaço percorrido, o leitor ele consegue ver o tempo e o espaço mítico da ficção se transformar em tempo e espaço histórico. E tudo isso ocorre através da narração de Floriano Cambará. Seguinte, eu vou falar do Graciliano Ramos e das principais obras dele. Ele foi o principal ator da geração de 30, do regionalismo de 1930, certo? Dentre as principais obras dele, as 2 de maior destaque foram São Bernardo
e Vidas Secas. As Vidas Secas, ele retrata uma família de retirantes nordestinos que tá tentando fugir da seca do Nordeste e das péssimas condições de vida de lá, só que passa por diversas dificuldades. Tanto é que eles têm que comer o periquito deles, o papagaio, na verdade, e a cachorra, que é a baleia. Na obra São Bernardo, tem o enfoque é principalmente no protagonista, que é o Paulo Honório, que é um homem muito rude, muito duro, seria uma pessoa ruim, mas com grandes ambições, e o principal foco dele na vida é reunir dinheiro, juntar dinheiro. Ele ser uma pessoa bem mão de vaca e bem, vou dizer assim, pão dura. Ele casa-se com Madalena. Madalena é uma professora, é uma mulher educada. E esse casamento é somente por compromisso, porque eles não se gostam, mas o casamento existe só para manter relações. Voltando a falar do autor, Graciliano Ramos, ele foi o principal autor, certo? E por isso que ele cai nos diversos vestibulares. Uma característica da obra dele é o pouco uso de advérbios, que o autor faz isso uma característica dele. A outra grande questão do vocabulário dele é a preocupação com os substantivos. Ele busca a palavra certa para usar, para dar melhor enfoque no que ele vai tratar. Além disso, ele retrata metáforas, retrata os personagens a partir de metáforas que ele faz durante a narrativa. Um exemplo disso é no livro do Vidas Secas, que ele fala que o Fabiano é um bicho porque ele não se comporta como um ser humano e ele se dá melhor na presença de bichos, ele se entende melhor com bichos do que com seres humanos. Outra metáfora que está presente no Vidas Secas também é a questão do Soldado Amarelo. O Soldado Amarelo, ele é um personagem que aparece no livro, barrando o Fabiano de fazer o que ele queria fazer, e ele prende também o Fabiano. Isso quer dizer que o Soldado Amarelo seria a seca, a dificuldade de vida, todos os problemas que o Nordeste traz, e o Fabiano ele tem que enfrentar esse soldado, esse movimento, para conseguir se desvencilhar do ambiente que ele está. O ambiente que o Graciliano trata é um lugar inóspito, um lugar sem vida, um lugar que não consegue garantir para quem vive lá as condições básicas. Além disso, ele retrata a condição dos jagunços, porque o próprio Fabiano era um jagunço, que é um homem que cuida da terra de outro e vive nela, mas ele não tem nenhum vínculo assim de como seria o dono de terra. Ele é apenas um funcionário, ele tá lá para só cuidar da terra. Bom, esse foi o Graciliano Ramos e os dois principais livros que ele tem na literatura.